A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês, amém. Convido vocês para acompanhar comigo o Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 11, amém, que vai dizer o seguinte: Assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, nosso amigo, ele dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui ele está comparando, meus irmãos, o sono de Lázaro. Ele está comparando o sono de Lázaro, meus irmãos, como se fosse a morte. A morte para ele estava sendo comparada com o sono. Jesus diz que a morte para ele é comparada com o sono. Ele está comparando a morte de Lázaro como um estado de sono. E ele diz: eu vou despertá-lo do seu sono. Por quê, meus irmãos? Porque Lázaro estava de fato dormindo, porque aquele, meus irmãos, que tem a morte física está dormindo, está guardado. Ou seja, Lázaro estava guardado. Lázaro ia ser ressuscitado para um propósito divino, para um propósito do Messias, meus irmãos. É o que ia acontecer aqui. Ele ia ressuscitar sim, mas para um propósito, para poder ter um propósito, meus irmãos. É o que Jesus está falando, que a morte de Lázaro tinha um propósito que é despertá-lo do sono, meus irmãos, que é despertá-lo, despertar sua consciência, meus irmãos, do sono, da morte, despertá-lo a ele para que ele viesse a ter um tempo a mais no espaço-tempo. Meus irmãos, a morte aqui é comparada como um sono, ou seja, Jesus ensina que os mortos eles estão inconscientes, eles não se encontram, meus irmãos, em nenhum outro lugar, mas sim no estado de inconsciência, meus irmãos, até o dia do juízo. Essa é a diferença, meus irmãos. Muitos creem, meus irmãos, na área do evangélica também, que morreu vai direto pro abismo, direto pro Hades, ou vai direto pro céu. Mas nós sabemos que não, porque aquele que morre, meus irmãos, está inconsciente, está apenas dormindo. E Jesus, quando ressuscita Lázaro, meus irmãos, ele fala: vou despertá-lo do sono. Ele falou bem claro: eu vou despertá-lo do sono. Ou seja, Lázaro estava apenas dormindo. E Jesus ia reanimá-lo e acordá-lo do seu sono. Uma coisa maravilhosa é, meus irmãos, como Jesus nos ensina de uma maneira simples, porque naquele tempo, meus irmãos, a teologia da época, ela não trabalhava com espíritos, e Jesus simplifica isso dizendo que o espírito e o corpo são um só. O corpo depende do espírito, ou seja, o corpo sem o espírito ele fica dormente, meus irmãos. Ele estava apenas dormente, dormindo, inconsciente. E aqui ele fala isso e os seus discípulos não entendem. Ele fala sobre o sono de Lázaro e os discípulos dizem: "Oh Senhor, se ele está de fato dormindo, nós podemos acordá-lo, o Senhor pode acordá-lo", como se fosse o sono noturno, que a gente dorme e acorda no dia seguinte. Mas não, Jesus falou abertamente na linguagem deles. Vocês vão ver o que ele vai falar no próximo capítulo, no próximo versículo. Meus irmãos, aqui Jesus está ensinando o que é a morte segundo o Evangelho, segundo a visão dele. Nada mais é, meus irmãos, do que o período do sono. O período do sono, o período que Deus concede o sono. Um sono eterno. É o período que a pessoa dorme até o dia do juízo. Isso é a morte, segundo Jesus explica. A morte física.
A morte espiritual vem após o juízo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.